Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, as senhoras procuradoras, o senhor secretário-diretor-geral, cumprimento a todos os presentes. Declaro aberta a 17ª sessão ordinária da primeira Câmara. A ata da 16ª sessão ordinária, realizada em dia 3 de junho, encaminhada previamente a vossas excelências, encontra-se sobre a mesa. Se não houver objeções, vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada, colham-se as assinaturas. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de serem iniciados os trabalhos da pauta do dia, eu indago a senhora procuradora do Ministério Público de Contas se há interesse em vista ou sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Não, excelência. Obrigada. Eu comunico, então, antes de iniciar, que há pedido de sustentação oral nos itens 23, 92 e 105. Eu passo, então, a relatar a pauta estadual, relato os itens a meu encargo, os itens 1 a 5. Inicialmente, eu relato o item 5 da pauta, encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências, em exame a dispensa de licitação e o contrato firmado pela Secretaria da Administração Penitenciária com a CODASP, objetivando a execução de obras e serviços de implantação do Centro de Detenção Provisória de Serra Azul, bem como termos aditivos, termos de recebimento provisório definitivo das obras e termo de encerramento do contrato. A TJ e PFE se manifestaram pela regularidade da matéria, eu acompanho a instrução e voto pela regularidade da dispensa de licitação, do contrato, dos termos aditivos e ainda pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório, definitivo e de encerramento do contrato. É o voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 2 trata-se de uma concorrência e um contrato firmado entre a Sabesp e a empresa Saenge Engenharia de Saneamento e Edificações Limitada. A fiscalização pronunciou-se pela regularidade da matéria, acompanhada pelos segmentos econômico-financeiro e de engenharia da TJ. Por sua vez, quanto aos aspectos jurídicos, a TJ constatou a inversão das fases de julgamento e posicionou pela irregularidade da matéria. Por outro lado, chefia de ATJ e SDG concluíram pela regularidade dos procedimentos. É uma síntese do relatório, eu encaminhei previamente o relatório e voto a vossas excelências, e eu entendo que a Sabesp esclareceu satisfatoriamente a questão de inversão de fases, com base na Lei 13.121 de 2008, já se encontra pacificada nessa Corte, com diversos julgamentos pela regularidade. Desse modo, conforme as manifestações favoráveis da fiscalização dos segmentos econômicos financeiros de ATJ, bem como chefia de ATJ e SDG, o meu voto é pela regularidade da concorrência e do contrato. Em discussão, votação, aprovado. Eu relato em conjunto os itens 3 e 4 da pauta. No item 3, em exame um convênio firmado entre a Diretoria de Ensino da região de Marília e a Prefeitura de Marília, objetivando a transferência de recursos financeiros destinados à manutenção de programa de transporte de alunos da rede estadual de ensino. Fiscalização, ATJ e PFE se manifestaram pela regularidade da matéria. O item 4 cuida de prestação de contas ofertada pela Prefeitura de Penápolis dos recursos recebidos pela CDHU decorrentes de um convênio já julgado regular por essa Corte. Aqui também a instrução. Fiscalização, PFE e Ministério Público de Contas se manifestaram pela regularidade. Eu acompanho a instrução e voto no sentido de serem julgados regulares os atos praticados, sem prejuízo de determinar a fiscalização dessa Corte, que proceda ao acompanhamento da aplicação do saldo remanescente da prestação de contas ofertada pela Municipalidade de Penápolis. E como voto, o voto que está em discussão, votação, aprovado.
Eu relato agora o item 5 da pauta. Em exame, um recurso ordinário interposto pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação, a FDE, em face de sentença que julgou irregular o termo de recebimento das obrigações contratuais e conheceu dos termos de recebimento provisório e definitivo, bem como da devolução da caução. A FDE insurgiu-se contra o julgamento pela irregularidade do termo de encerramento das obrigações contratuais, afirmando que, na verdade, não inovou ou acrescentou valores, mas apenas declarou a existência dos mesmos, que eram decorrentes da cláusula 13ª do instrumento contratual. A PFE se manifestou pelo não provimento do recurso. A síntese do relatório, eu passo o voto. Diversamente do posicionamento da PFE, eu entendo que as razões recursais são suficientes para afastar as falhas assinaladas na decisão inicial. De fato, os argumentos apresentados pela recorrente procedem, uma vez que os valores consignados não foram provenientes do termo de encerramento das obrigações contratuais, que apenas declarou encerrado o presente contrato, detalhando os valores sem, contudo, inovar ou criar despesa adicional. No mesmo sentido, eu cito uma decisão proferida no TC 1973-02607, que também tratou de termos de recebimento provisório e definitivo, bem como os encerramentos das obrigações contratuais, firmados pela FDE em 2008 também, na seguinte conformidade: em que pese conclusões da chefia de ATJ e PFE, o termo de encerramento em apreço, ao consignar valores, tratou tão somente de relatar fatos da execução, sem, contudo, inovar ou criar despesa, passível, portanto, de simplesmente ser conhecido. De todo modo, o decreto que sobre ele recai jamais terá potencial para regularizar a matéria condenada em definitivo por essa Corte. Nessa conformidade, no mesmo sentido do decisório precedente, o meu voto é pelo provimento do presente recurso ordinário a fim de alterar o status do termo de encerramento das obrigações contratuais para conhecido. É o voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para relatar os itens 6 a 23, a palavra é do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o eminente conselheiro Dimas Ramalho, senhoras procuradoras, doutora Letícia Matuque Feres, doutora Cláudia Nicolau. Cumprimento igualmente senhoras e senhores que nos honram com suas presenças. Relato item 6, senhora presidente, representação formulada contra edital de concorrência 007 da Universidade de São Paulo, que foi revogada por aquela autarquia especial. Com a instrução, voto pela extinção do feito sem julgamento de mérito, arquivando-se. Em discussão e votação, aprovado. Relatórios e votos individualizados de 7 a 14. Pregão eletrônico, pedido de compra, dispensa de licitação, contrato, termo aditivo, convênio e concorrência. Matéria de interesse da DERSA, Implaza, Sabesp, USP e Secretarias de Estado da Cultura, Administração Penitenciária, Educação e Planejamento. Em todos estes processos, a instrução final foi convergente no sentido da regularidade, eventualmente com recomendações. Os meus votos acompanham. Votos que estão em discussão, votação, aprovados. Em conjunto também, itens 15 a 20. Perfeitamente. Pregão Sabesp Online, ata de registro de preços, que deu origem a diversas contratações de fornecimento de materiais diversos. Sabesp contratou Metal Mecânica Maia, Doal Plástica Indústria e Comércio e Bugatti Brasil Válvulas. Justificativas apresentadas após apontamentos da instrução. Há convergência, senhores conselheiros, no que se refere à licitação, à ata de registro de preços e aos ajustes firmados com as empresas Metal Mecânica Maia e Bugatti Brasil Válvulas. Portanto, esta matéria parece-me passível de aprovação. Quanto aos contratos firmados com Doal Plástica Indústria e Comércio, a fiscalização impugnou a quantidade de produtos adquiridos, bem acima da estimativa de preços consignada no certame que antecedeu o registro de preços. Aqui se verifica que o material dispositivo de medição duplo metálico foi contratado, na primeira vez,
com 2.100 unidades, na segunda com 1.272. O consumo inicial previsto para o total era de 100 unidades, o que apresenta uma discrepância que eleva os quantitativos acima de 3.000%, em afronta ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da nossa lei orgânica. Eu voto pela regularidade do pregão, da ata, dos contratos com Metal Mecânica MAE e Bugatti Brasil Válvulas, todavia, pela irregularidade das contratações firmadas com Dual Plastic, Indústria e Comércio. Multa individual aos responsáveis de 160 UFESPs. Em discussão, votação, aprovado. 21. Termo aditivo de retificação, termo de verificação e recebimento definitivo, da EE com construtora Triunfo, obras complementares da ampliação da calha do Rio Tietê. A instrução é pela irregularidade, considerando a incidência do princípio da acessoriedade. O meu voto segue no mesmo sentido, senhora presidente, tomando conhecimento, no entanto, dos termos de recebimento. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 22. Prestação de contas de recursos recebidos em 2012 pela Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, da Secretaria de Estado da Saúde. Com a instrução, voto pela regularidade com a respectiva quitação. Em discussão, votação, aprovado. Para o item 23, a pedido de sustentação oral, doutor Maximilian Kuberli. Convido o advogado a fazer parte da tribuna. Cumprimento o advogado e repasso a palavra ao conselheiro relator. Boa tarde, doutor Maximilian. Sempre uma satisfação contar com Vossa Excelência na tribuna da defesa. Trata-se de recursos ordinários interpostos pelo senhor Paulo Ademar Martins Leal e também pela Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, FUNCAMP, contra a sentença que negou registro de admissões de pessoal, aplicando multa de 500 UFESPs ao responsável, tendo em vista que essa admissão haveria se dado com ausência de concurso público em desacordo com as normas constitucionais, especialmente levando-se em conta o grande número de admitidos, 324. A FUNCAMP discorreu sobre a sua natureza jurídica, ressaltou que, apesar de criado como autarquia estadual, não faz parte da administração pública, não se aplicam as disposições referentes a concurso, portanto, já que seus empregados são regidos pela CLT. A sua atuação nos convênios com a Unicamp consiste em dar execução aos termos de ajustes e, dentre outras atividades, realizar contratações de compra de serviço, bem como de pessoal necessário à execução do objeto do convênio da Fundação. Destacou as atividades realizadas pela entidade e argumentou que os processos seletivos foram realizados para mais de 40% dessas admissões em exame, houve rescisão de 30% delas e 15% destinaram-se a atendimento imediato da área de saúde, outros tantos por emergência. Justificou os seus atos e ressaltou que, no total, 105 das 324 admissões teriam sido rescindidas. A instrução de ATJ chefia, PFE e SDG é pelo conhecimento e não provimento. É a síntese do relatório. Passo a palavra ao doutor Maximilian pelo prazo regimental de 15 minutos. Eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, em nome de quem cumprimento todos os integrantes dessa colenda sessão. Quando eu estive em 2009 despachando os embargos de declaração com o substituto de conselheiro Marcos Butcher, eu esclarecia que a Fundação não realiza concurso público, mas sim processo seletivo. E ele então me respondeu assim, com uma pergunta de chofre, mas não é a mesma coisa? E me veio então a redação do texto constitucional que diz, quando diz concurso público, diz também encargos públicos. Então eu pensei, como a Fundação não tem cargos públicos, não realizaria concurso público. Mas eu, revisitando as decisões desta Egrégia Corte, eu pude notar que a orientação é evidente no sentido de que se realize concurso público mediante provas objetivas e com ampla divulgação a qualquer interessado.
E aí eu pude, então, concluir que nós estamos, eu digo isso com muita tranquilidade, nós estamos falando a mesma língua. Sim, porque se analisarmos, como não tem um conceito legal do que é concurso público, tampouco o processo seletivo, podemos buscar as características de cada um desses termos, né, do que eles poderiam significar. E se a gente for analisar o processo seletivo realizado pela FUNCAMP e o concurso público que diz o Tribunal de Contas, ambos têm as mesmas características. Processo com provas objetivas e com ampla divulgação e acesso a qualquer interessado. Mas a FUNCAMP fez mais do que a administração pública. Ela regulamentou o seu processo de contratação de pessoal e aplica este regulamento a todas as admissões que realiza. Isso ela faz observando, inclusive, os seus estatutos, seus princípios estatutários, que são os mesmos do artigo 37, caput da Constituição Federal, e especialmente o princípio da moralidade e da impessoalidade. Hoje, a Fundação realiza mais de 400 provas objetivas todos os anos, gasta mais de R$100 mil com publicidade desses editais na imprensa local, para realizar em torno de 1.500 admissões todos os anos. Evidentemente, este processo não aconteceu do dia para a noite. Ele foi progressivo, de forma a adequar a demanda, a oferta, as receitas e as despesas da Fundação. Porque a Fundação não recebe repasse, contribuição, subvenção, doação ou auxílio. Então, não basta dizer, preciso de mais recursos. Não. A Fundação ela atingiu o seu equilíbrio financeiro e econômico prestando serviços à Universidade Estadual de Campinas, porque este é o seu objeto social, atuar com exclusividade para a universidade, e com esses serviços que ela presta, ela consegue manter toda a sua estrutura de apoio à própria universidade ao menor ônus possível. Tá? E não seria adequado, entendemos que não seria adequado dizer que a FUNCAMP se apoia na universidade. Não, ela presta um serviço honesto, perene e ao custo adequado, e ela não é mantida pela Unicamp se considerarmos o termo utilizado pela Egrégia Suprema Corte. Com efeito, no julgamento do recurso extraordinário, por exemplo, 127.489, o Supremo Tribunal Federal diz bem claro que manter uma entidade é manter com recursos orçamentários oficiais do poder público. Esse foi o julgamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma fundação, e ela própria é a universidade, diferente da relação da FUNCAMP e da Unicamp, em que a Unicamp é uma autarquia, e a FUNCAMP não presta serviços educacionais, de pesquisa e de extensão. E a Fundação não integra o orçamento da Unicamp. Ela se mantém prestando serviços à universidade. Serviços esses que a gente, numa relação que a gente poderia, se estivéssemos estudando biologia, seria uma simbiose, uma relação mutuamente vantajosa. Enquanto a Fundação presta o serviço eficiente, perene e ao menor custo possível, a universidade consegue se concentrar com mais afinco em sua atividade fim. E, por isso, a multa aplicada ao senhor diretor executivo à época, quando ele assumiu a fundação em meados de 2004. Ele não teve tempo suficiente para reverter o déficit que a fundação enfrentou aquele exercício. Mas ele conseguiu superar esse déficit, entregar com superávit no exercício seguinte, e no seguinte, e no seguinte, e em 2008 ele entregou a fundação com superávit de R$19 milhões acumulado.
Claro que isso não foi do dia para a noite. E a implantação dos processos seletivos também não foi do dia para a noite. Leia-se concurso, entre aspas. Por exemplo, em 2005, apenas metade, quase a metade dos processos seletivos em análise dos autos é que conseguiu ser feito. E a sentença julgou irregular todas as admissões, porque supostamente não teriam sido realizados os processos seletivos, ao passo que uma boa parte foi realizado. E a multa aplicada foi considerando a totalidade das admissões, e não foram a totalidade das admissões que estiveram ausentes dos processos seletivos. Por isso, além de não ter um caráter pedagógico, essa penalidade aplicada, ela se trata de uma grande injustiça. E, por isso, que os recorrentes pleiteiam, com a lucidez dessa colenda da Câmara e serenidade, que julguem regular, ao menos, as admissões realizadas com processo seletivo e o cancelamento da multa na esteira dos precedentes proferidos nos TCs 3501, de 2006, 3334, de 2007 e 2721, de 2007, todos da UR3. Obrigado, Excelência. Agradeço a participação do Dr. Maximilian e retorno a palavra ao Dr. Renato Martins Costa. Cumprimento o eminente advogado. Peço que a matéria seja adiada, retornando o processo ao meu gabinete para refletir sobre as ponderações aqui expendidas. É regimental. Então, agora, a palavra para os itens 24 a 28 é da relatoria do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhoras procuradoras, senhor diretor-geral, o item 24 eu requeiro retirada, voltando ao gabinete. É regimental. O item 25 é um contrato entre a CDHU e a empresa WKJ Empreendimentos, visando a elaboração de projetos executivos para a realização de empreendimento composto por 160 unidades habitacionais. A exceção da declaração de vistoria técnica, falha excepcionalmente relevada, não foi constatada nenhuma outra impropriedade no procedimento do certame, nem censuradas as demais exigências constantes do edital, sequer aquelas voltadas à habilitação dos licitantes, no sentido das manifestações favoráveis à fiscalização seria técnica e chefia da TJ para o Poder Fazenda Estadual. Eu voto, portanto, pela regularidade da concorrência e do consequente contrato. Eu voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Item 26 é um contrato entre a Universidade de São Paulo, coordenador de Ribeirão Preto, e a empresa O. Lima, empresa limpadora limitada, visando a prestação do serviço de limpeza. Eu voto pela irregularidade do pregão e do contrato em razão da comprovação de capital social acima da duração legal permitida, já que o valor deveria ter sido calculado tem com base 12 meses, não 30, conforme o voto disponibilizado a Vossas Excelências. Eu voto. Em discussão, votação. Aprovado. Agora, peço permissão para relatar em conjunto itens 27 e 28 da pauta. Perfeitamente. Prestação de contas de repasses públicos, Secretaria de Saúde para o Banco de Olhos de Sorocaba e Associação Educacional 9 de julho. Conforme votos disponibilizados previamente, atendidos os pressupostos legais, eu voto, respectivamente, pela regularidade e pela regularidade com ressalvas dos itens em exame. Em discussão, votação. Aprovado. Encerrada a pauta estadual, eu agradeço a participação da doutora Cláudia Nicolau, representante da Procuradoria da Fazenda do Estado. E passamos, então, à parte municipal. Eu relato os itens a meu encargo. Inicialmente, antes de relatar o item 29, eu retiro de pauta em face de solicitação de prazo por parte da Prefeitura para apresentação de memoriais. Então, retiro de pauta o item 29. Passo a relatar o item 30. Em exame, contratação efetuada pela Prefeitura de Guarujá por inexigibilidade de licitação, objetivando o fornecimento de móveis escolares pela empresa Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Limitadas. A fiscalização concluiu pela irregularidade da matéria. A assessoria técnica de ATJ, sob enfoque econômico-financeiro, opinou pela boa ordem dos autos.
Por sua vez, a assessoria técnica sobre os aspectos jurídicos manifestou-se pela irregularidade da matéria, posicionamento que foi acompanhado por sua chefia. É uma síntese do relatório, eu passo ao voto. A questão não é nova nessa casa. Em breve pesquisa que realizei, pude constatar que são muitos os precedentes existentes que abrigam contratações assemelhadas sob os mesmos fundamentos e, na grande maioria dos casos, não ficou comprovada que a empresa Desk Móveis, Escolares e Produtos de Plástico Limitada, de fato detinha exclusividade na produção de tais bens. A despeito das alegações da origem, entendo que aqui, em sintonia com os precedentes existentes nessa casa, não há como ser dado tratamento diferenciado, eis que não ficou justificada a padronização para a marca Desk, nem comprovado que a contratação se amoldava à hipótese do artigo 25, inciso 1 da Lei Federal número 8666. Além disso, inexistem justificativas para os preços firmados. Nessa conformidade, o meu voto é pela irregularidade da inexigibilidade de licitação e do contrato decorrente e aplico multa de 200 UFESPs à autoridade que firmou o ajuste. É um voto que está em discussão. Votação aprovado. Eu passo a relatar o item 31 da pauta. Tratam os autos de dispensa de licitação e decorrente contrato, firmado entre a Prefeitura de Ibaté e o Banco do Brasil, objetivando a prestação de serviços bancários. A fiscalização e a TJ posicionaram-se pela irregularidade da matéria. Na conformidade do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, entendo que as justificativas não foram suficientes para afastar as falhas assinaladas pela fiscalização. Com efeito, a dispensa de licitação promovida não se enquadra na hipótese do inciso 8 do artigo 24 da Lei 8666. Por outro lado, não foi apresentada a justificativa dos preços praticados. Nessa conformidade, acompanhando a manifestação da fiscalização e a TJ, o meu voto é pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Eu passo a relatar em conjunto os itens 32 a 35 da pauta. Em exame, uma representação formulada contra o pregão instaurado pela Prefeitura de Taboão da Serra, que objetivou o registro de preços para aquisição de kits de material escolar e mochila escolar, bem como contratos, atos de registro de preços decorrentes. Alega a representante que há ausência de informações importantes na descrição do objeto. Ofertados esclarecimentos e documentos, a TJ e Ministério Público de Contas se manifestaram pela improcedência da representação e irregularidade dos contratos, atos de registro de preço. Aqui também considero improcedente a alegada falta de detalhamento dos itens que compõem o kit escolar, diante da descrição de todos os materiais contidos no anexo 1 do edital. Verifica-se ainda que 11 empresas apresentaram propostas, das quais 8 participaram efetivamente do pregão, havendo assim a competitividade, e os preços contratados ficaram compatíveis com os de mercado. Nessa conformidade, o meu voto acompanha a TJ e Ministério Público de Contas no sentido da improcedência da representação e da regularidade do pregão, do contrato e ata de registro de preço, sem prejuízo de recomendações constantes no voto. Em discussão, votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 36 e 37 da pauta. Encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Em exame no item 37, a dispensa de licitação e o contrato firmado pela Prefeitura de Bauru com a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, objetivando a prestação de serviços de gerenciamento de trânsito e transporte. No item 37, se analisa o segundo termo de aditamento ao contrato celebrado pela Prefeitura de Santos com a Prodesan. Contrato esse já julgado regular por essa Corte. Os ajustes foram analisados pelos órgãos de instrução e técnicos dessa Corte, que se manifestaram pela regularidade da matéria. Eu acompanho a instrução e voto pela regularidade dos atos praticados. Em discussão, votação, aprovado. Relato agora em conjunto os itens 38 e 39 da pauta. Em exame, convênio e termo aditivo celebrados pela Prefeitura de Brodowski com a Sociedade Beneficente e Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, objetivando a complementação e o aprimoramento à assistência à saúde prestada pelo SUS no município.
Também em análise e prestação de contas do exercício de 2008. A fiscalização apontou diversas falhas em relação à matéria, destacando a descaracterização da figura do convênio. A TJ opinou pela regularidade da matéria. É uma síntese do relatório. Como consta do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, restou evidenciado que o ajuste celebrado entre a Prefeitura e a Santa Casa, ainda que denominado de convênio, revelou-se como sendo uma relação contratual de prestação de serviços, efetivada sem a realização do processo licitatório, esclarecendo-se, inclusive, que os serviços pactuados foram prestados pelos profissionais integrantes da Cooperativa de Trabalho Médico e de Enfermagem de Ribeirão Preto, a Comerp, administrada pela Santa Casa, sendo, portanto, entendendo, portanto, irregular o convênio. Entretanto, não há nos autos indicação de que os serviços prestados nos ajustes firmados deixaram de ser realizados, de forma que a prestação de contas pertinente ao exercício de 2008 pode ser considerada regular quanto a esse aspecto, com os alertas devidos. Pelo exposto, eu voto pela irregularidade do convênio e termo aditivo e pela regularidade da prestação de contas com as recomendações consignadas no corpo do voto, que está em discussão. Votação aprovado. Eu passo a relatar o item 40. Em exame, uma prestação de contas referentes a recursos repassados pela Prefeitura de Guarulhos à Associação Brasileira de Luta Livre no exercício de 2010. A fiscalização não apontou falhas na aplicação dos recursos repassados. O Ministério Público de Contas destacou a ausência dos documentos previstos no artigo 35 das Instruções número 2 de 2008 desse tribunal. Os interessados compareceram aos autos com justificativas e documentos. Após esclarecimentos, a TJ e o Ministério Público de Contas manifestaram pela regularidade da prestação de contas. Eu acompanho a instrução e voto pela regularidade da matéria. Voto que está em instrução, discussão, votação, aprovado. Eu passo a relatar agora o item 41 da pauta. Em exame, contas da Câmara Municipal de Limeira, referentes ao exercício de 2012. Entre os desacertos apontados pela fiscalização, consta a reincidência da falha relativa à afronta o disposto no artigo 37, inciso 2 e 5º da Constituição Federal, capaz de inquinar os demonstrativos em exame. Refiro-me ao quadro de pessoal da Câmara. Em 2012, a Câmara possuía 60 cargos em comissões ocupado e 45 efetivos, revelando, assim, uma inversão na ordem estabelecida pelo texto constitucional. Agravando ainda mais a situação, alguns cargos não possuem características de direção, chefia e assessoramento. Contribui ainda para a reprovação das contas diversas falhas apontadas pela fiscalização, referentes ao convite 7 de 2012, tomada de preço número 1, tomada de preço número 2 e 3 de 2012. Nessas condições, o meu voto é pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Limeira, relativas ao exercício de 2012, com aplicação aos responsáveis de multa equivalente a 300 UFESPs. É voto que está em discussão. Votação aprovado. Eu passo a relatar o item 42 da pauta, contas do município de Tabapuã, referentes ao exercício de 2012. Conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, os demonstrativos se ressentem de graves irregularidades, a saber, descumprimento do artigo 42 da LRF, bem como a falta de recolhimento de parte dos encargos sociais devidos ao INSS. Eu acresço que a origem foi alertada em 7 oportunidades sobre o possível descumprimento da norma fiscal, ficando evidente a falta de ações tendentes à correção da situação ao final destacada. Do exposto, eu voto pela emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura de Tabapuã, relativas ao exercício de 2012, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes no voto. Voto que está em discussão. Votação aprovado. Eu passo a relatar agora o item 43 da pauta. Contas do município de Amparo, referentes ao exercício de 2012. Conforme relatório e voto já encaminhado a Vossas Excelências, verifica-se dos demonstrativos que houve cumprimento dos principais índices constitucionais e legais avaliados por essa Corte.
do exposto, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Amparo, exercício de 2012, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes do voto, que está em discussão. Votação. Aprovado. O item 44 trata-se agora de um recurso formulado pelo senhor José Luiz Sandim Pereira Filho, presidente da Câmara Municipal de Estrela do Oeste, em face do despacho publicado que lhe impôs multa de 155 FESPs em razão do reiterado atraso na remessa de documentos ao sistema Aldesp. Examinado o recurso, o Ministério Público de Contas asseverou que o interessado recorreu à via recursal inadequada, posto que cabível seria o agravo. Destacou ainda que, se aplicasse o princípio da fungibilidade, o prazo de interposição não foi obedecido. Por fim, pronunciou-se pelo não conhecimento. Em preliminar, não satisfeitos os pressupostos de admissibilidade ante a intempestividade do apelo, o meu voto pelo não conhecimento do agravo. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. Passo a relatar o item 45 da pauta. Em exame, um recurso ordinário interposto pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Praia Grande contra a decisão que julgou irregulares convite e nota fiscal, bem como ilegais despesas decorrentes, e aplicou multa de 300 UFESPs ao responsável. A assessoria técnica e chefia JTJ também se manifestaram pelo não provimento do apelo. Em preliminar, eu conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências, acompanho o posicionamento de JTJ e nego o provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado. O item 46 eu retiro de pauta com reinclusão automática. Próxima sessão. Passo a relatar, então, o item 47. Em exame, um recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou ilegal ato de admissão da senhora Maria de Lourdes Rocha Benês na função de monitora, aplicando ao responsável multa de 50 UFESPs. A irregularidade da admissão está fundamentada na ausência de prévio processo seletivo e na adoção de critério subjetivo para a contratação, no caso, análise curricular. A TJ e SDG opinaram pelo não provimento do apelo. Em preliminar, recursos em termos, dele eu conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, os argumentos apresentados na peça recursal não reúnem condições suficientes para afastar as falhas que fundamentaram a decisão combatida. Nessas condições, eu nego o provimento ao recurso. Em discussão, votação. Aprovado. Passo a relatar o item 48 da pauta. Trata-se de um recurso ordinário interposto pelo prefeito de Uchoa contra a sentença que julgou irregulares atos de admissão de pessoal efetuados no exercício de 2009 e aplicou multa ao responsável no valor equivalente a 200 UFESPs. A sentença pautou-se pela ausência de comprovação da necessidade temporária das contratações, especialmente em face da inexistência de processo seletivo. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo não provimento. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, de fato, não se mostra comprovada a existência da necessidade temporária dos atos de admissão aqui preciados, especialmente porque a maioria das funções providas estavam revestidas de caráter permanente. Cumpre observar que também não houve a comprovação da realização do processo seletivo. Nessas conformidades, o meu voto é pelo não provimento do recurso ordinário. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Eu passo a relatar o item 49 da pauta. Em exame, um recurso ordinário interposto pelo consórcio intermunicipal Pró-Estrada, o Futuro é Agora, em face de sentença que negou o registro a 4 admissões temporárias de operadores de máquinas pesadas efetivadas em 2009 na entidade. A TJ e SDG pronunciaram-se pelo não provimento do recurso. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, a exigência dos candidatos comprovar, por certidão de experiência anterior, desempenho de 5 anos de operação de máquinas, mostrou-se demasiada.
Acresço também que o procedimento sucessivo relacionado às contratações temporárias, incluindo reconduções que perduram ao menos há 4 anos, descaracterizou a transitoriedade que poderia ter autorizado as admissões. Pelo exposto, eu voto pelo não provimento do recurso. Eu voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Relato o item 50 da pauta. Em exame, o recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de São Sebastião contra a sentença que julgou irregulares, convite e notas de empenho, aplicando multa no valor de 200 UFESPs ao responsável. A sentença pautou-se pelo descumprimento de exigências legais para a realização do convite, quais sejam ausência de orçamento básico, falta da comprovação da fixação do instrumento convocatório em afronta ao princípio da publicidade. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo não provimento do apelo. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, as falhas constatadas na fase processual não restaram afastadas por meio de adequado meio probatório. Nessas condições, meu voto nega provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 51 da pauta. Em exame, o recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Cubatão contra a sentença que aplicou penalidade de multa à prefeita de Cubatão no valor de 500 UFESPs. As razões recursais, basicamente, defenderam a efetiva implementação das medidas necessárias no prazo determinado de 60 dias, pleiteando a supressão da multa aplicada. A TJ e SDG convergiram no sentido do não provimento do recurso. Em preliminar, recursos em termos dele conhecido. No mérito, a Prefeitura Municipal de Cubatão não demonstrou a efetiva instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar, identificando os responsáveis no prazo determinado para apurar eventual responsabilidade acerca da contratação examinada nesses autos. Todavia, considerando casos análogos e o princípio da proporcionalidade, eu entendo plausível reduzir a multa para 200 UFESPs. É o voto que eu coloco em discussão, pelo provimento parcial do recurso, reduzindo a multa para 200 UFESPs. É o voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 52 da pauta. Exame recurso ordinário interposto contra a sentença que aplicou a senhora Maria Rosa de Lacerda Pedroso, ex-prefeito de Silveiras, multa de 300 UFESPs por não ter comprovado a inscrição na dívida ativa sobre o débito decorrente de julgamento irregular desse tribunal. Informa o município que a inscrição foi procedida em 15 de maio de 2012 e não chegou aos autos até então por lapso administrativo, fazendo prova do alegado. A assessoria técnica e jurídica de chefia TJ manifestaram-se pelo provimento do apelo. Em preliminar, recursos em termos dele eu conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, assim como a assessoria técnica jurídica, entendo que as razões recursais comportam provimento. Atestou o órgão técnico que a certidão da dívida ativa comprova a providência requerida por essa Corte. Sendo assim, curto razões e voto pelo provimento do recurso. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato o item 53 da pauta. Inconformada com sentença pelo qual foram julgadas irregulares as contas anuais do Instituto de Previdência Municipal de Cardoso, relativas ao exercício de 2009, a senhora Lidiane Barbosa Santana interpõe o presente recurso. A SDG opinou pelo provimento do recurso. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, verifico que o principal fundamento para o juízo de irregularidade das contas foi a extrapolação do limite de 2% sobre o total da remuneração dos servidores municipais com despesas administrativas. Todavia, o recorrente demonstrou que tais pagamentos foram efetuados pela Prefeitura Municipal. Dessa forma, devem ser excluídos do cálculo, restando o montante de 1,6%, portanto, dentro do limite mencionado. À vista do exposto, eu acompanho o SDG e voto pelo provimento do recurso ordinário. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato o item 54 da pauta.
Em exame, recurso ordinário interposto por Antônio Barreto dos Santos contra a sentença que julgou irregulares as contas da Companhia Regional de Habitações de Interesse Social relativas ao exercício de 2007, aplicando multa no valor de 200 UFESPs. Assessoria Técnica Econômica e Chefia de ATJ observaram que a comprovação de recolhimentos devidos, mas concluíram que as razões apresentadas não afastaram as falhas, razão pelo qual opinaram pelo não provimento do apelo. Para a SDG, as razões do recurso não afastaram as incorreções contábeis e as falhas vistas em contratos e documentos fiscais. Quanto ao ressarcimento das despesas impugnadas, entende que representa apenas a tomada de medidas em cumprimento ao julgamento proferido, não possuindo o condão de retroagir e tornar regulares os atos, manifestando-se também pelo não provimento. O processo constou da pauta do dia 13 de maio de 2014, oportunidade em que o auditor substituto de conselheiro Josué Romero proferiu o voto no sentido do provimento do apelo. Considerando que a matéria foi apreciada em primeiro grau pelo eminente conselheiro Renato Martins Costa, o auditor substituto de conselheiro Márcio Martins de Camargo, que substituía Sua Excelência, pediu vista dos autos. Assim, eu passo a palavra ao eminente conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, senhora presidente. E, efetivamente, essa foi a razão do eminente substituto de conselheiro Márcio Martins de Camargo ter pedido vista. E sempre com renovado e reiterado respeito que me merece o eminente auditor substituto de conselheiro Josué Romero, eu vou discordar da solução que Sua Excelência propôs no sentido do provimento do recurso. Resultado negativo patenteado pela companhia equivale a 80,2% da receita oferida, posto que a arrecadação de 12 milhões foi suplantada por despesas de 22 milhões. Patrimônio líquido negativo de 11,4 milhões e a contabilização de mais de R$1.400.000 em rubrica incorreta prejudicam a confiabilidade dos demonstrativos contábeis. Ainda o voto considerou textualmente que o prejuízo detectado de 2007 não comprometeu os satisfatórios índices de liquidez da companhia. E aqui eu me obrigo a tecer duas ressalvas. Primeiro, a tabela de indicadores de liquidez e endividamento reproduzida no voto não guarda fidelidade com aquela concebida pela fiscalização, porquanto o indicador de liquidez imediata anotado no voto é de 1,25, mas o mesmo índice declinado no relatório é 0,25. Em segundo, a decisão monocrática pegou-se justamente a tal indicador de liquidez, azuando que em curtíssimo prazo a companhia possuía 0,25 centavos para saldar cada real devido. Também, muito embora o voto destinado ao provimento do recurso afiance que houve prova de regularização das despesas impróprias, verifico que os papéis de folhas 134 e 140 contêm cópias de 7 depósitos bancários feitos em favor da Coab Crise em 31 de maio de 2010, 15 dias após a publicação da sentença, sem identificação de origem nem de motivação. Ocorre que o volume anexo ao processo contém comprovantes de despesas no mínimo suspeitos, como notas fiscais preenchidas por 2 caligrafias diferentes e gastos estranhos às atividades da companhia, que foram devidamente considerados como impróprios na decisão original. Vislumbro, no presente caso, um conjunto de impropriedades capazes de indicar, sim, a manutenção da reprovação das contas. Como encaminhei a íntegra do voto, que é mais minudente, eu me permito concluir respeitosamente pelo desprovimento. Eu agradeço e parabenizo o conselheiro Renato Martins Costa pelas ponderações muito bem colocadas, ponderações essas que eu incorporo ao entendimento do voto e manifesto-me também pelo não provimento do recurso. O voto continua em discussão, em votação, aprovado o voto que nega provimento ao recurso. Encerrados os itens a meu encargo, para os itens 55 a 74, eu retorno a palavra ao conselheiro Renato Martins Costa. O item 55 é representação contra a concorrência da Prefeitura de Marília, tem por objeto contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico. A instrução foi convergente no sentido da improcedência
eu concluo nesta mesma direção. Em discussão, votação, aprovado. 56. Representação de Sodexo Paz do Brasil contra irregularidades na contratação pela Prefeitura de Cosmorama da Visa Vale, Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, famoso cartão de alimentação e refeição. Como reiteradamente temos decidido, meu voto não discrepa das conclusões já consolidadas e é pela procedência da representação, pela irregularidade das despesas empreendidas, aplicando multa de 160 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados, 57 e 58. Pregão presencial, ata de registro de preços, nota de empenho, termo aditivo, concorrência e contrato, atos de interesse das prefeituras de Ribeirão Pires e de Santana do Parnaíba. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. 59. Pregão presencial contrato, Prefeitura de Caraguatatuba com Anaconda Ambiental. Execução de serviços de destinação final de resíduos sólidos domiciliares. A instrução é pela irregularidade, foram juntados memoriais devidamente analisados. Há falhas com gravidade suficiente para contaminar os atos em exame. Iniciamos com a exigência, já tantas vezes condenada aqui, de que a mão de obra dessa contratação fosse composta, pelo menos em 80%, por residentes no município. Igualmente, para a qualificação técnica, demanda sem justificativas de um único atestado. Ainda exigiu-se das licitantes declaração de que possuiriam, no ato da assinatura do contrato, local para receber os resíduos sólidos. 2 empresas foram desclassificadas porque a exigência foi deslocada para momento anterior ao previsto no edital, inclusive aquela que havia ofertado o melhor preço. A análise de recurso nesse sentido foi realizada indevidamente pelo pregoeiro. Todo esse conjunto me leva a votar pela irregularidade da matéria, aplicando multa de 300 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 60 e 61 em conjunto. Cuida-se de registro de preços, antecedido de pregão presencial para cartões magnéticos de alimentação. Prefeitura de Piedade é contratada, Bônus Brasil, serviço de alimentação, contratada, melhor dizendo, Bônus Brasil, contratante é a Prefeitura de Piedade, sobre a matéria em si de representação. A instrução é unânime no sentido da irregularidade. Aqui, a Prefeitura adotou para uma matéria que não comporta registro de preços. Quantidade de servidores a serem beneficiados, ela é certa, determinada, até indicada, são 1.100 servidores, não há eventualidade que caracterizaria hipótese de contratação de registro de preços. Agrega-se a isso exigência de inscrição no PAT, indevida exigência de regularidade tributária. Esses aspectos me levam a julgar irregular a matéria, porém, a representação não procede, as imputações ali veiculadas não se confirmaram. Multa de 200 UFESPs aos responsáveis. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 62, pregão presencial, contrato, termos de aditamento, Prefeitura de Capivari com Vega, distribuidora de petróleo, aquisição de combustíveis, o objeto. A instrução é pela irregularidade. Não houve pesquisa prévia de preços, de igual forma não foram justificados os aditivos formalizados a título de reequilíbrio econômico-financeiro. Cronologia realmente não ajuda. O primeiro aditivo é na mesma data da celebração do contrato e o segundo 3 meses depois. Também a exigência de atestado único não foi amparada por razões de ordem técnica. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. 63, concorrência, contrato para prestação de serviço de engenharia de tráfego, Prefeitura de Jundiaí com o consórcio Jundiaí Segura. Instrução é pela irregularidade. 41 empresas retiradas do edital, 2 participaram do certame, 1 inabilitada. Portanto, competitividade inexistente. Isso se deve
As disposições editalícias de cunho restritivo, a comprovação de regularidade fiscal extrapolou o objeto licitado, a impertinência de quitação de tributos, fixação de único dia para a realização de visita técnica. Voto pela irregularidade. O Ministério Público do Estado de São Paulo acompanha o desenlace desse processo, proponho-lhe seja dada ciência do quanto decidido. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. 64. Concorrência e contrato. Prefeitura de Presidente Prudente com TMV Engenharia. Serviços técnicos, reforma e adaptação do prédio do Teatro Matarazzo. Instrução pela irregularidade. Aqui, a falta de parâmetro de preços em relação aos praticados no mercado, a não comprovação da economicidade e vantajosidade do ajuste são falhas graves, especialmente nesse caso em que não houve uma real concorrência de preço, já que o objeto foi adjudicado à única proposta comercial obtida. Vistoria técnica de caráter obrigatório teria de ser realizada unicamente por engenheiro ou arquiteto da empresa licitante, bem como a exigência de comprovação de aptidão e atividades específicas através de um único atestado, não foi tecnicamente bem justificada. Julgo irregular a matéria, aplico multa de 160 UFESPs ao responsável. Em discussão. Votação. Aprovado. 65. Dispensa licitação e contrato, Prefeitura de Laranjal Paulista, Companhia Brasileira de Soluções e Serviços. Cartão alimentação. Voto pela irregularidade. Em discussão. Votação. Aprovado. 66. Contas da Prefeitura Municipal de Coroados, exercício de 2012. Vários problemas impedem a emissão de parecer favorável. Há um déficit de 14,35% na execução orçamentária. Registro que o município foi alertado por 10 vezes pelo tribunal sem que adotasse providências no sentido da sua regularização. Gastos com pessoal de 58,89, também acima dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, resultado financeiro deficitário, não atendimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Pedranópolis, Prefeitura, item 67. Os números de Pedranópolis não são ruins. Porém, a Prefeitura, como tantas outras, lançou mão de uma compensação previdenciária sem qualquer homologação por parte da Receita Federal do Brasil. Nesse sentido, isto é quanto basta para propor a Vossas Excelências a emissão de parecer desfavorável. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. O item 68 eu retiro de pauta com reinclusão automática, senhora presidente, já que foi protocolada a petição dando notícia da constituição de um novo patrono que manifestou interesse em produzir sustentação oral. Portanto, reinclusão automática do 68. Item 68 retirado de pauta, mas com reinclusão automática. A palavra continua com Vossa Excelência. 69, Prefeitura de Bálsamo, contas da Prefeitura de 2012. Aqui há uma divergência na instrução, já que o douto Ministério Público, considerando aspectos orçamentários e financeiros especialmente, opina pela emissão de parecer desfavorável, enquanto todo o restante da instrução é pela emissão de parecer favorável. Os números de maior relevância são bons, a dívida teve uma redução expressiva. Eu me prendo especificamente aos 3 pontos que me parecem mais importantes na impugnação do douto Ministério Público, que verbera a abertura de 19,35 de créditos adicionais, que efetivamente está acima da inflação do período, mas temos que levar em conta aqui que a lei orçamentária anual autorizava 25%. Então, me parece que, pela observância do princípio da legalidade, em termos estritos, a matéria pode ser superada. Igualmente, os royalties. Não houve conta específica, foi na conta movimento da Prefeitura o depósito. Mas o valor é de R$ 302,54, me parece um valor inexpressivo. A emissão de recomendação resolveria a questão.
Restaria, então, a questão de transposição, remanejamento ou transferência de recursos a partir de decreto. Eu me permito propor igualmente recomendação a esse respeito, já que isoladamente não é ponto que conduziria à emissão de parecer desfavorável. É pela emissão de parecer favorável o meu voto, portanto, senhores conselheiros. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 70 eu também retiro de pauta, porém esse com retorno ao gabinete, já que serão juntadas novas informações e documentos. É regimental. A palavra continua com Vossa Excelência. Em conjunto, 71 a 73. Perfeitamente. Recursos ordinários interpostos contra a sentença que julgou irregulares tomar de preço contrato, Urbis de Sorocaba, com Provias Comunicações, instalação e manutenção de postos metálicos novos e existentes em placas com vias para identificação de vias e logradouros naquele município. Igualmente, a mesma decisão julgou procedentes 2 representações incidentes. A instrução é pelo desprovimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. Há uma alegação de nulidade que efetivamente não merece prosperar, já que houve uma mudança de relator, mas ela ocorreu por força do artigo 40 do regimento. O relator passou a ser presidente, o presidente passou a ser relator. Então, eu rejeito essa nulidade. As razões são esforçadas no sentido de demonstrar a legalidade dos atos praticados, porém, o objeto não foi corretamente definido e o preço ajustado não foi comprovadamente compatível com os praticados no mercado à época. Eu nego o provimento ao recurso, apenas ao remeter os autos ao ilustre relator originário, chamo a atenção para a existência de um termo aditivo ainda não apreciado. Voto que está em discussão, votação, aprovado. E o último item, o meu encargo é o 74, é recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Bertioga contra a sentença que julgou irregular prestação de conta de recursos repassados em 2007 pela Prefeitura, Associação de Pais e Mestres da Escola em Emboiaporã. Deixou, todavia, aquela decisão de condenar a entidade a devolver a quantia por envolver pagamento de serviços efetivamente prestados. A instrução é pelo conhecimento e desprovimento. Eu conheço e nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. Para relatar agora os itens 75 a 107, a palavra é do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhor presidente, em 75, temos aditamento de reajuste de rescisão e essa Corte julgou já definitivamente irregulares a concorrência e contrato entre a Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo e PH7 Serviços Ambientais. No mesmo sentido, todos os órgãos dessa casa, porque no mesmo sentido, todos os órgãos dessa casa julgaram também que, dado o princípio de assessoriedade, não há como se votar pela regularidade desse presente termo de rescisão. Nesse sentido, senhora presidente, eu voto também pela irregularidade dos termos e pelo conhecimento do termo de rescisão. Há um caso importante aqui, que após a publicação da decisão que definiu o limite do recurso ordinário, o prefeito, então, praticou atos de ofício, contrariando a decisão e orientação dessa Corte. Por isso, além de votar pela irregularidade, eu também voto pela aplicação de multa correspondente a 160 UFESP ao responsável de então. É meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Em exame, a concorrência contrata da Prefeitura de Americana MB Engenharia e Ambiente Limitada. No que se refere à exigência do CAT, o próprio histórico de julgamento dessa casa evidencia que o tema em análise está longe de ser pacífico, inclusive nessa egrégia Corte. Diante disso, entendo a falha passível de relevação. No caso concreto, com a recomendação que a origem passe a observar o entendimento predominante consagrado no julgamento TC 2293-989-1313 pelo plenário. No entanto, remanescem propriedades, por exemplo, em relação à comprovação de recolhimento de garantias provisórias antes da sessão de abertura de envelopes e a fixação dos quantitativos mínimos para a comprovação da qualificação técnico-profissional. Dessa forma, conforme voto disponibilizado previamente,
Eu voto pela irregularidade da concorrência pública do contrato, termos aditivos e exame, e voto ainda pela aplicação de multa ao responsável, prefeito municipal da época, e importância dos entes UFESP. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Senhora presidente, eu só quereria também, se fosse possível, que após transitar o julgado, fosse enviado ao Ministério Público a decisão desse voto. Uma vez que a cidade Americana, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhora procuradora, tem passado por momentos de muita apuração de eventuais delitos, com afastamento do prefeito. Então, acho que esse seria um dado importante para que o Ministério Público tivesse mais um elemento para poder utilizar, se for o caso. Então, por isso, esse é o motivo do meu pedido. Constará do voto. A palavra continua com Vossa Excelência. Item 73 e 77, concorrência e contrato entre a Prefeitura de Mira Estrela e a empresa Juripe Construção e Saneamento, visando a execução de 100 unidades habitacionais. Os argumentos da defesa não afastam a totalidade das falhas. Por exemplo, não se respeitou 45 dias entre a data da publicação digital e a entrega de envelopes. E restou ainda ausente o parecer jurídico. Eu voto pela irregularidade da concorrência pública e do contrato. É o voto. Então, pela irregularidade, é o item 77, que está em discussão, votação, aprovado. Agora, itens 78 e 90, que peço permissão para vocês para ler em conjunto. Perfeitamente. Aqui, trata-se, senhora presidente, senhores conselheiros, de uma série de atos praticados pelo município de inexigibilidade de licitação em respectivo contrato, celebrado entre a Prefeitura de Santo André e a empresa Produz Eventos e Apresentações Artísticas Cidade Limitada, que objetivou a contratação de diversos artistas e bandas para apresentação naquele município. Não restou demonstrado nos autos que as contratações amoldam-se ao disposto no artigo 3º do artigo 25 da Lei Federal 866 de 93. Assim também são as manifestações da Assessoria Técnica, Chefia da TJ, Ministério Público de Contas e Secretaria e Diretoria Geral. Voto, portanto, pela irregularidade dos atos de inexigibilidade de licitação e das contratações decorrentes. Voto ainda pela aplicação de multas responsáveis, senhor Nilson Bonomo, Edson Salvo Melo, respectivamente secretário municipal de Gabinete de Finanças e secretário municipal de Cultura, em importância de 300 UFESPs. E após então ser julgado, remete-se as cópias do acórdão, do voto, ao Ministério Público de São Paulo e à Câmara Municipal de Santo André. É o voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 91, inexigibilidade de licitação decorrente do contrato entre a Prefeitura de Cotia e a Aviação Raposo Tavares Limitada. Conforme voto mencionado e disponibilizado previamente, a presente análise restringe-se à execução do objeto de fornecimento de passes ou cartões. E, nesse sentido, a matéria está regular. Portanto, esse é meu voto. Voto pela regularidade da matéria. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Para o item 92, há pedido de sustentação oral do Dr. Percival José Bariani Júnior. Convido o Dr. Percival a fazer parte da tribuna. Cumprimento o doutor Percival e retorno a palavra ao conselheiro relator. Senhora presidente, senhores conselheiros, doutor Percival José Bariani Júnior, Lúcio Calzídico, exame, concorrência pública e contrato, firmado entre a Sanasa Campinas, que é a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, e a empresa Capivari Ambiental, S.A. A TJ, respectiva chefia, concluíram pela irregularidade da matéria e o presente feito foi retirado da sessão de 6/5/2014 da primeira Câmara para análise dos argumentos suscitados em memoriais. É o relatório. Eu passo a palavra ao doutor Percival pelo tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores conselheiros,
excelentíssima senhora representante do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado, demais presentes, boa tarde a todos. Só gostaria de destacar de início que é, para mim, uma honra, mais uma vez, estar aqui diante de vossas excelências, que compõem um seleto grupo de juristas aí que buscam preservar o erário, certo? E agradeço a oportunidade. Gostaria de expor a vossas excelências, nesse momento, em nome da Capivari Ambiental, alguns aspectos que reputo relevantes aí a respeito do TC 185600307, a fim de tentar contribuir aí de forma derradeira com o deslinde dessa matéria, e tentarei ser breve a fim de não tomar-lhes tempo maior do que o necessário. Pois bem, como consta do relatório já disponibilizado, está em discussão a licitação e decorrente contrato firmado entre a Sanasa Campinas e a Capivari Ambiental S.A., uma sociedade de propósito específico controlada pela Odebrecht Ambiental, cujo objeto consiste na locação precedida de concessão do direito de uso de imóvel e de execução das obras do sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto da bacia do rio Capivari, sendo que o prazo fixado foi de 36 meses para a execução da obra e 240 meses pela locação efetiva do bem. Esse modelo, portanto, é denominado locação de ativos e tem sido bastante utilizado no setor de saneamento básico, em especial pela Sabesp e pela Sanepar, do Estado do Paraná, uma vez que viabiliza a execução de obras de grande porte, como estações de tratamento de água e esgoto, que é o presente caso, certo? Sem a necessidade de que essas empresas públicas, elas aportem os recursos necessários à execução da obra no curto espaço de tempo aí, de 1, 2 anos, nesse caso específico, de 36 meses. Nesse sentido, contrata-se um particular para, na área cedida pelo poder público, realizar as obras e demais investimentos necessários, valendo-se, para tanto, dos recursos próprios ou obtidos por meio de financiamento, de forma que a remuneração desse contratado ela será percebida somente após a conclusão efetiva das obras por meio da locação mensal desse bem que foi construído ao poder público. O particular, portanto, ele assume o risco efetivo de realizar essas obras e também assume os custos específicos do financiamento obtido, com a expectativa de amortizar esses investimentos no decorrer nos anos aí subsequentes. Trata-se, portanto, esse modelo de locação de ativos de um modelo inovador e que não é inédito aqui nessa Igreja Corte. Esse modelo ele foi muito bem avaliado nos autos do TC 9692-02612, que analisou o contrato e a licitação, a licitação e o contrato que foi celebrado entre a Sabesp e a Melvi Locação de Ativos e que foi julgado regular por essa Igreja Corte no ano de 2013, e cujo objeto, que é bastante similar ao em análise, também é uma locação de ativos, foi assim exaltado pelo conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Abre aspas. Se trata de um negócio peculiar que vem sendo desenvolvido pela Sabesp com o intuito de aproveitar recursos do Fundo de Garantia dentro de um programa do Ministério das Cidades, numa modelagem financeira extremamente interessante. É exatamente em virtude dessa peculiaridade, né, que foi ressaltada aqui por essa coluna da Corte, que a análise do presente processo aqui entre Capivari Ambiental e Sanasa não pode seguir os mesmos parâmetros e critérios utilizados em licitações e contratos celebrados com fundamento na lei de licitações. Trata-se de uma modelagem diferenciada. Nesse sentido, excelências, passando ao caso concreto e às irregularidades que foram apontadas aí pelos órgãos técnicos, entendemos, com a devida vênia, que os questionamentos a respeito do orçamento das obras e
da caracterização detalhada do objeto contratual, eles devem ser superados, uma vez que havia projeto básico disponível, e esse projeto trouxe todas as especificações pertinentes, bem como informações detalhadas sobre as obras que compunham o denominado Sistema Capivari 1 de tratamento de esgoto. Esse sistema é integrado, conforme o contrato especificava, por 4 estações elevatórias de esgoto, 3 interceptores e coletores troncos, um emissário e uma estação de tratamento de esgoto com tratamento físico-químico para remoção de fósforo e estufa de lodo. Tudo isso especificado no projeto básico e no contrato. O orçamento, portanto, que orientou a licitação, retratou as especificidades desse objeto e foi devidamente analisado e aprovado pela Caixa Econômica Federal após a comparação entre os valores contratuais e a tabela SINAP, que é a tabela parâmetro da Caixa Econômica Federal, conforme documento que consta dos autos que foi juntado pela origem. O que, em nosso entender, é elemento suficiente de demonstrar a regularidade do orçamento e dos preços que foram praticados. O fato de a proposta comercial da Capivari Ambiental apresentar especificamente para as obras um valor superior ao previsto no orçamento não é, em nosso juízo, indício de irregularidade, uma vez que o valor mensal da locação ofertado pela Capivari Ambiental foi inferior ao estabelecido no edital. E, considerando sempre que o risco da execução das obras é do contratado. Assim, parece-nos que, para a origem, houve uma clara vantagem, um benefício aí ao interesse público ao contratar essa obra pelo menor valor da locação e uma obra com um custo aí que é um custo efetivamente relevante. No que concerne a suposta restrição de competição, que é outro apontamento dos órgãos técnicos em virtude de exigências, porventura, de qualificação técnica que tenham sido restritivas, importa destacar que todos os quantitativos obedeceram à súmula específica desse egrégio tribunal. Ademais, é importante destacar que o contrato envolve a construção de um complexo sistema de tratamento de esgoto. Não é simplesmente uma estação de tratamento de esgoto, é todo um sistema. E essas obras, todas essas obras, deveriam ser executadas de forma concomitante e no prazo de 36 meses, sendo plenamente justificável a comprovação de experiência pretérita que assegurasse o atendimento efetivo desse objetivo. Quanto aos índices econômico-financeiros exigidos, a digníssima chefia da TJ, em parecer às folhas 1909 dos autos, assim se manifestou, abre aspas, há nos autos explicações técnicas que justificam a exigência nos patamares reclamados do instrumento convocatório. Conforme se verifica das informações prestadas, os índices se respaldaram na média do setor de construção civil, que aceitam a pontuação de 2, no caso específico, como suficiente a comprovar a capacidade econômico-financeira dos licitantes. Fecha aspas. Esse apontamento, portanto, já no que diz respeito aos índices, foi devidamente superado pela chefia da TJ. Por fim, para encerrar, é importante destacar que as obras do Sistema Capivari 1, todas essas que foram mencionadas, já foram devidamente concluídas e já estão em pleno e adequado funcionamento de acordo com as normas técnicas específicas do tratamento de esgoto. Trazendo, portanto, já benefícios diretos à população do município de Campinas. Esse êxito incontestável do projeto, Excelências, deve ser devidamente sopesado na decisão que será tomada nesta tarde, uma vez que o fracasso da presente contratação, o que, destaque, foi evitado pela modelagem utilizada pela Sanasa, poderia comprometer a saúde de milhares de pessoas, haja visto o tamanho e a relevância do município de Campinas. Essas, portanto, são as questões que eu gostaria de trazer a vossas excelências, aguardando que sejam julgados regulares a licitação e o contrato. Muito obrigado, excelência. Nós agradecemos e parabenizamos o doutor Percival pela defesa apresentada e retorno a palavra agora ao conselheiro relator. Senhora presidente, em homenagem à defesa, e tendo em vista
os argumentos trazidos, eu requeiro a volta ao gabinete com reclusão automática. Então, o item 92 retorna ao gabinete com reinclusão... Não, retirado de pauta com reinclusão automática. Sim. Então, a palavra continua com Vossa Excelência. Item 93, termos aditivos ao contrato firmado com a Prefeitura de Marília, Sterlix Ambiental, Tratamento de Resíduos Limitada, para coleta, tratamento e destinação final de resíduos do serviço de saúde. Não restou justificada a prorrogação da vigência contratual, além de não ter formalizado adequadamente a mudança do aterro, bem como prevista a repactuação do preço. As justificativas apresentadas pela origem foram genéricas, desacompanhadas de elementos técnicos e cálculos que demonstrassem quais seriam os novos custos e as vantagens, principalmente econômico-financeira da manutenção do contrato e do preço inicialmente ajustado. Eu voto pela regularidade formal do sexto aditamento e pela irregularidade do sétimo e oitavo termos aditivos. Voto ainda pela aplicação de multa responsável, senhor José Ticiano Dias Toffoli, e valor correspondente a 300 UFES. É o voto. Que está em discussão, votação, aprovado. Item 94, exame 4º, 5º e 6º, termos de aditamento e convênio celebrado entre a Prefeitura de Ubatuba e a Santa Casa de Misericórdia da Irmandade de Senhor dos Passos de Ubatuba. Conforme apontado em voto disponibilizado previamente a Vossas Excelências, foram atendidos os pressupostos legais, motivo pelo qual voto pela regularidade dos termos apreciados. Em discussão, votação, aprovado. Agora, item 95, convênio entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a Sociedade para a Reabilitação e Reintegração do Incapacitado, Sorri Bauru. A contratação de entidade de terceiro setor para a prestação de serviços relacionados à programação da família e agente comunitário de saúde não deve, em hipótese alguma, burlar os dispositivos legais dispostos no inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal e da Emenda Constitucional 51 de 2006 da Lei 11.350 de 2006. Agrava ainda a situação o objeto do convênio, que não se coaduna com a finalidade estatutária da entidade. Voto, portanto, pela irregularidade do convênio e dos primeiros acessos termos aditivos em exame. E após trânsito julgado, encaminhe-se cópia do voto e acórdão ao Ministério Público Estadual. Eu voto. Em discussão, votação, aprovado. Agora, senhora presidente, trata-se de prestação de contas da importância de R$ 350.690,50, relativa ao exercício 2008, com base em termo de parceria firmado entre a Prefeitura de Porto Ferreira e o Instituto Nacional Amigos do Brasil. Inicialmente, observe que não foram indicados nem motivados os custos unitários dos procedimentos, atividades ou projetos previstos no convênio, visto que os documentos apresentados pelos interessados limitam-se a demonstrar os gastos totais dispendidos pela entidade. Além disso, na publicação do extrato de relatório de execução física e financeira do termo de parceria, não consta o local de realização e os objetivos do projeto. Ainda aponto que a beneficiária confirmou o recebimento do numerário a título de taxa de administração. Sim, a beneficiária aqui confirmou, conforme está as folhas 199.200, que recebeu taxa de administração no valor de R$ 48.372,30. Em pesquisa realizada no sistema UDESP, observei que o Instituto também recebeu recursos de outras prefeituras, apresentando um expressivo aumento dos valores empenhados e pagos a partir de 2008 a 2013. Causa estranheza esse aumento, especialmente ao depararmos com a sua ampla finalidade estatutária. Por exemplo, artigo 2º, 2. Desenvolver estudos, pesquisas, programas e projetos nas áreas sociais, saúde, meio ambiente, turismo, cultura, telecomunicação e administração. Ou seja, tudo. Somado esses fatores, com a incompleta e inconsistente reunião de informações sobre a execução do convênio, infere-se, no mínimo, que houve terceirização de mão de obra para a execução da atividade de fim de administração pública. Alerto ainda sobre a impossibilidade de constatar a existência da entidade após
busca realizada em sítios eletrônicos. Sim, senhora presidente, sim, senhor conselheiro, sim, senhora procuradora. Através de pesquisa realizada no site da Junta Comercial do Estado de São Paulo, verifiquei que o endereço que a entidade dizia existir, a Rua Barão de Tatuí, número 386, conjunto 21, Santa Cecília, São Paulo, onde estaria a entidade, conforme diz expressamente no artigo 1º do seu Estatuto Social, não está lá. E sim está uma filial da empresa Almeida Sapata Engenharia e Construções Limitadas. CNPJ 66-748-955-001, dígito 30. Conforme está na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Que possui em seus quadros societários os senhores Antônio Paulo Ribeiro Sapata Ferraz e Wagner José da Almeida, presidente e vice-presidente do Instituto Nacional Amigos do Brasil. Essa empresa, Almeida Sapata Engenharia e Construções Limitadas, CNPJ já mencionado, teve endereço da sua sede alterado para a Rua Doutor Diogo de Faria, 1202, Vila Clementino, que é o mesmo endereço constante CNPJ do INAB, ou seja, do Instituto Amigo do Brasil, como se extrai do site da Receita Federal do Brasil. Constatei ainda, senhores conselheiros, junto ao sistema UDESP, o empenho de valores da empresa Almeida Sapata Engenharia e Construções pelo próprio município que contratou os Amigos do Brasil no valor de R$ 408 mil, evidenciando, a princípio, a realização empresarial da mesma prefeitura. Ou seja, o Instituto e a empresa trabalhavam na prefeitura de Porto Ferreira. A confirmar o quadro de irregularidades, aqui está evidenciada a confusão patrimonial e de pessoal existente. A confusão aqui, evidentemente, para quem está nos assistindo, evidentemente não para Vossa Excelência, não é a confusão como termo coloquial, mas sim a confusão jurídica entre as empresas Almeida Sapata Engenharia e o Instituto Nacional Amigos do Brasil, aliado ao recebimento de recursos por ambas, o que coloca em xeque a moralidade dos repasses, especialmente ante a absoluta falta de controle e fiscalização dos recursos repassados, a ponto de não se poder afirmar, com a mínima segurança, sobre se o desiderado, a finalidade da parceria, teve ou não a sua finalidade atendida. Diante disso e de mais de conselho do voto disponibilizado, a Vossas Excelências, eu voto pela irregularidade da prestação de contas e análise com aplicação de multas responsáveis, senhor Maurício Esponton Raz e senhor Antônio Paulo Ribeiro Sapata Ferraz, em valor equivalente a 300 reais para cada um. Tendo em vista a ausência de efetiva demonstração da aplicação dos recursos oriundos de parceria, determino também a devolução da quantia repassada. Suspendo a entidade Amigos do Brasil a receber novos recursos públicos, até que comprove perante essa casa o ressarcimento ao erário. E após trânsito julgado, requeiro remeta cópia dessa decisão ao Ministério Público do Estado de São Paulo. E mais, tendo em vista a confusão patrimonial da entidade com a empresa, o que é um, o que é outro, o que faz uma coisa, o que faz outra, requeiro também que se oficie a Receita Estadual e Federal com cópia dessa decisão. É meu voto. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhora presidente, item 97, eu requeiro retirada de pauta, votando no gabinete. É regimental. Itens 98 e 99 da pauta, relato em conjunto. Perfeitamente. Contas de Itaberá e de Capão Bonito, câmaras municipais. Tendo disponibilizado o voto previamente e tendo que os pressupostos legais foram atendidos, eu voto pela regularidade do item 98, que é a Câmara de Itaberá, e pela regularidade com ressalva do item 99, Câmara Municipal de Capão Bonito. Eu voto. Que está em discussão, votação, aprovado. Item 100, contas anuais da Câmara Municipal de Instância Turística do Embu das Artes, no exercício econômico financeiro de 2012. Na presente matéria, aponta irregularidades do quadro pessoal a partir da falta de proporção entre o número de servidores servidos e comissionados da Câmara Municipal.
com mais de 75% do quadro pessoal ocupado por comissionados. Voto pela irregularidade das contas da Câmara. Aplico ao senhor Silvino Bonfim de Oliveira Filho a multa de 200 UFESPs, ele que era responsável de 2012. É o voto. Que está em discussão, votação, aprovado. Item 101, Urupês. Apreciação, contas anuais atinentes de 2012 da Prefeitura de Urupês. Conforme voto disponibilizado previamente a Vossas Excelências, os limites e pressupostos legais foram atendidos. Eu voto, portanto, pela emissão de parecer favorável. Voto em discussão, votação, aprovado. Item 102, Prefeitura de Guarulhos. Exame, recurso ordinário, interposto pela Prefeitura de Guarulhos, em face da sentença que julgou irregulares as admissões do pessoal. O Ministério Público de Contas e a Secretaria de Diretoria-Geral opinaram pelo conhecimento e provimento parcial do apelo. Os pressupostos da admissibilidade estão satisfeitos, então eu voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. E no mérito, assim como opinou o douto Ministério Público de Contas e a Secretaria de Diretoria-Geral, eu considero parcialmente procedentes as razões recursais. Com efeito, a documentação acostada evidencia que não houve acumulação ilegal de cargos. Ante o exposto, eu voto pelo procedimento parcial do apelo, conforme o voto disponibilizado a Vossas Excelências. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Agora, 103, recurso ordinário interposto por José da Graça de Oliveira, que foi presidente da Câmara de Piratininga, em face da sentença que julgou irregular o ato de emissão de Maria Alice Oliveira Linares, servente. O Ministério Público de Contas, SDG, opinaram pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para o fim de reduzir a multa aplicada. Em preliminar, os pressupostos estão atendidos. Eu voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. E no mérito, as razões recursais, assim como informaram nos autos o Ministério Público e a STG, levam que eu dê provimento parcial para reduzir a multa para 160 do FESP. É o voto. Em discussão, votação, aprovado. 104 é um recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Capivari, em face da sentença que julgou irregular ato de admissão de pessoal. Assessoria técnica, chefia de assessoria técnica, jurídica, Secretaria de Diretoria-Geral, unânimes opinaram pelo conhecimento e também pelo não provimento do recurso. Em preliminar, pressupostos das admissibilidades são satisfeitos, eu voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. Mas, no mérito, as razões recursais não merecem provimento, eis que não há nenhum elemento novo capaz de reverter o entendimento da matéria. Assim também é a posição da Assessoria Técnica, TJ e SDG. Voto, portanto, pelo não provimento do apelo. Em discussão, votação, aprovado. Para o item 105, há pedido de sustentação oral do Dr. Ricardo Cretella Lisboa. Convido o Dr. Ricardo a fazer parte da tribuna. Boa tarde, cumprimento o doutor Ricardo Cretella Lisboa e retorno a palavra ao conselheiro relator. Senhora Presidente, seu conselheiro, senhora Procuradora, excelentíssimo defensor, doutor Ricardo Cretella Lisboa, o item 105 trata-se do recurso ordinário interposto por Luiz Roberto Colazzi Loureiro, então prefeito de Paraibuna, em face da sentença que julgou irregulares as admissões de pessoal. Pois, apesar de processo seletivo, não se comprovou o excepcional interesse público e urgência. Constatou-se também o descumprimento do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em preliminar, o recorrente arguiu nulidade da decisão, sustentando que a notificação pedidária oficial ocorreu 2 anos após ter deixado a Prefeitura. O Ministério Público de Contas, Secretaria de Diretoria-Geral, opinaram pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório.
Passo a palavra agora ao doutor Ricardo Cretella, pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento esse tribunal, cumprimento essa presidente desta colém da Câmara, aos inclusos conselheiros, ao secretário diretor-geral e também a digníssima representante do Ministério Público junto a essa corte. Renovo que é sempre uma honra estar aqui e poder dialogar com tão sábios julgadores. Excelências, mais uma vez eu trago aqui uma questão de nulidade e, ao meu ver, essa nulidade é de fundamental importância. Como já o eminente conselheiro relator disse, realmente Loureiro foi intimado por via diário oficial 2 anos depois de ter deixado a prefeitura. Consta dos autos que em 2012 foi pedido todos os processos que o ex-prefeito Loureiro tinha nessa corte. E realmente este processo específico não constou da relação. Loureiro ficou sabendo deste processo através de um outro processo. De um processo também com o mesmo escolho, que se trata de contratação de pessoal sobre outras carreiras, o processo 1094-007 de 2009. Neste processo, Loureiro não teve nem sequer a ciência da própria sentença. Ele só ficou sabendo quando já estava transitado em julgado e aí sim ele foi intimado pessoalmente para pagar a multa. Em via dessa situação, Loureiro teve que impetrar um mandado de segurança porque não havia mais recurso dentro desta corte. A liminar foi deferida, exatamente por ausência de intimação pessoal. Em memoriais, excelências, não sei se receberam em seus gabinetes, distribuí ainda nessa manhã, mas memoriais eu elenco, por pesquisa e a título de exemplo, elenco 16 julgados de diversas câmaras do Direito Público, Tribunal de Justiça, sobre a irregularidade da não intimação pessoal, sobretudo numa situação desta, em que o administrador já está fora da administração. Pois bem, nesse caso concreto, o tribunal, mais especificamente, a própria unidade regional de São José, tinha conhecimento do endereço residencial de Loureiro, mas Loureiro não foi intimado. Frise-se, Loureiro só foi intimado do pagamento de multa em outro processo, nunca para se defender. Me parece que, em sede deste recurso, que são ofertados 15 dias para uma resposta que é uma resposta em sede já devolutiva, de uma matéria que deveria ter sido discutida, e que, no caso concreto, não foi. 15 dias não supre, no mínimo, os 45 dias que demandam o devido processo legal regulamentado por esta Eclésia Corte. Diante disto, foi interposto o recurso ordinário, foi feita uma instrução, e nesta instrução trouxemos o motivo da urgência, sobretudo que ela não é inusitada, mas ela também não é permanente. Ou seja, a questão de mérito, que vai ser, entendo eu, que será muito melhor comprovada num devido processo legal, ter uma nulidade de sentença e retomar ao devido processo legal, mas, de qualquer forma, esta urgência ficou evidenciada com chuvas no período, que é fartamente noticiada nos órgãos de imprensa, e será muito bem provada por Loureiro no curso de um devido processo legal. E, diante dessas questões, é que me fez subir essa tribuna para poder esclarecer aos nobres julgadores, que não tinha certeza se tinham recebido os meus memoriais ou não, mas esclarecer que Loureiro tem fé que aqui será julgado de acordo com o que manda a Constituição.
E, por conta disso, interpôs o recurso ordinário, pleiteando a nulidade da sentença, para que comprove o que ele já disse, o que, de uma certa forma, já está nos autos, que é o regular procedimento realizado para a contratação de pessoal, que teve um processo seletivo, diga-se e exalte-se, com requisitos objetivos especificados em edital, que consta dos autos, e, por conta disto, o Loureiro vem interpor esse recurso no sentido de que seja dado o provimento, que eu tenho certeza que essa corte dará e concederá o registro, ou pelo menos agora, a nulidade da sentença, para que possa ser comprovado que existe um arcabouço grande e que demanda realmente um tempo, que possa ser comprovado toda a regularidade do certame. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Nós agradecemos a participação da Vossa Excelência, doutor Ricardo Cretelli. Retorna a palavra ao conselheiro relator. Senhor presidente, eu requero a retirada em homenagem à defesa e os argumentos trazidos, voltando ao gabinete. Então, retirada de pauta com Retirada retorno, de pauta, voltando ao gabinete. com retorno ao gabinete. A palavra continua com Vossa Excelência. Agora, item 106, é o recurso ordinário interposto por Sebastião Biaso, prefeito de Aguaí, em face da sentença que julgou irregular as admissões de pessoal. Em preliminar, conheço o recurso. Conhecido. Mas, no mérito, não prosperam os argumentos citados no recurso ordinário. Eu voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. Item 107, recurso ordinário entre a Prefeitura Municipal de Cerquilho, em fase da sentença que julgou irregular admissões de pessoal. Em preliminar, voto pelo conhecimento do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, não procede as razões recursais, visto que não ficou evidenciada a necessidade temporária de excepcional interesse público, e, no mesmo sentido, é o posicionamento do Ministério de Contas e SDG. Voto, portanto, pelo não provimento do recurso ordinário. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Concluída a ordem do dia, ao consulta a senhora Procuradora do Ministério Público de Contas, se requer ciência específica de qualquer um dos processos constantes da pauta do dia.